Olá, nós vamos estudar agora sobre as frações. O que é uma fração? Acompanhe no seu livro a partir da página 160. Fração é a parte de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Nós temos aqui alguns exemplos de fração. O que nós podemos ver fracionado nesta imagem? Nós podemos ver a quantidade de meninos em relação à quantidade de pessoas na festa, a quantidade de meninas em relação à quantidade de pessoas na festa, a quantidade de meninas em relação à quantidade de meninos, a parte do bolo em que foi dividido, em que foi consumido, a quantidade de suco expressa na jarra, a quantidade de docinhos na bandeja, tudo isso representa fração. Contando com Vanessa, há 3 meninas e 2 meninos na festa. Nesse caso, podemos comparar a quantidade de meninos em relação à quantidade total de crianças na festa. Ou seja, a quantidade de meninos é 2 e a quantidade de crianças, 5. Como eu estou comparando a quantidade de meninos em relação à quantidade de crianças, o número de meninos fica em cima da fração, ou seja, ele é o numerador, 5, o denominador. Dizemos que é uma razão de 2 para 5. Para cada 5 crianças, existe 2 meninos. O bolo de aniversário, ele foi cortado em pedaços iguais e servido aos convidados. Observe que 11 desses pedaços restaram na bandeja. O bolo foi dividido em 20 pedaços. Nesse caso, 11 20avos representa parte de uma unidade. A jarra de suco. A jarra de suco também foi fracionada. Foi dividida em 5 partes iguais. 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. Como ela está toda cheia, então ela está com 5 das 5 partes. Ou seja, todo o inteiro está nessa jarra, ela está cheia. A bandeja de docinhos. Há 56 doces, dos quais 26 são brigadeiros. Então, 26 desses docinhos, desses 56 docinhos, são brigadeiros. Então, eu estou comparando a quantidade de brigadeiros em relação à quantidade de docinhos. Então, eu vou representar a quantidade de brigadeiros como numerador e a quantidade de doces como denominador. Uma fração pode representar parte de uma quantidade ou de uma unidade que foi dividida em partes iguais. O numerador de uma fração representa quantas partes estão sendo consideradas e o denominador representa a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Consideramos, por exemplo, a figura aqui ao lado. Como o inteiro, ele foi dividido em 12 partes iguais e foram pintadas 7 dessas partes. Então, 12 representa o número em que foi dividido o inteiro. Então, ele representa o denominador da fração. 7 partes foram coloridas, 7 das 12. Então, 7 é o numerador da fração. Então, eu tenho aqui representado 7 dozeavos. A leitura de uma fração. Como fazemos a leitura de uma fração? Quando o denominador é menor do que 10,
nós lemos meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nonos. Lemos o numerador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e depois lemos o denominador. Então, 1 sobre 2 é 1 meio. 2 sobre 3, 2 terços. 3 sobre quarto, 3 quartos. 4 sobre 5, 4 quintos. E assim por diante. Quando o denominador é 10, 100 ou 1000, nós lemos o número de cima e o 10 lemos décimos. O 100 lemos centésimos. O 1000, milésimos. Toda fração cujo denominador é 10, 100, 1000, assim por diante, é chamada de fração decimal. Quando o denominador é maior do que 10, e a fração não é decimal, lemos o numerador e depois o denominador seguido da palavra avos. Aqui eu tenho 6 sobre 11, então eu tenho 6, 11 avos. 1 sobre 23, 23 avos. 5 sobre 19, 5, 19 avos. 13, 47 avos. 3, 700 avos. E assim por diante.